Olá a todos, boa noite. Só colocar o tema aqui da nossa live de hoje. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto do Elas no Processo. Elas convidam. Esse projeto tem como objetivo convidar alguém que não faz parte do nosso grupo a princípio para conversarmos sobre o processo civil. E hoje, meu querido amigo Maurício Cunha é o convidado do Elas no Processo. Uma honra tê-lo aqui conosco. Olá, querida Cecília, boa noite, amiga. A honra é toda minha. É uma pena que seja virtualmente, né, que nós não Pois estejamos é. todos juntos, mas eu fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. Quero parabenizar de antemão esse projeto do Elas no Processo. É um projeto muito rico, né, em todos os sentidos. Eu já vi algumas manifestações, algumas lives anteriores, né, alguns projetos que vocês estão fazendo. Isso me deixa muito honrado, muito feliz e aumenta mais ainda a minha responsabilidade. Então, muito obrigado mais uma vez, Cecília. Muito obrigado a todos do Elas no Processo. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos. O objetivo do Elas no Processo é reunir mulheres que estudam processo, a princípio processo civil, mas hoje abrimos um pouquinho para outros ramos do processo, e dar mais visibilidade feminina às pessoas que produzem, né, sobre processo civil. Mas o objetivo em nenhum momento é excluir os homens, tanto que são nossos companheiros e apoiadores. E escolhemos um dia para discutirmos com quem não faz parte do grupo, para trocarmos ideias relativas ao processo. E o tema que escolhemos, né? Escolhemos em conjunto, é Exato. maravilhoso. Eu acho que é um tema muito importante, relevante e esquecido muitas vezes, que é o tema de decisão de saneamento e a organização do processo. Eu conversava com o Maurício quando estávamos fechando o dia, tema, etc., de como eu gosto muito desse tema. Eu sou advogada, não é tanto a princípio, quando eu comecei a advogar, a gente pensava a decisão de saneamento, né, não é obrigação do advogado, mas eu já tinha uma visão diferente. Eu fui estagiária na magistratura e o juiz com quem eu fazia estágio escolheu exatamente, na época, a audiência de saneamento, né, porque era uma audiência obrigatória, para estudar no seu mestrado, e a gente conversava muito sobre a questão do diálogo, da importância desse momento para o diálogo com as partes, bem antes do CPC 2015. E eu acho que o CPC de 2015 veio efetivamente trazer essa visão do diálogo, do dever de colaboração, e agora advogado não pode mais falar que essa parte do processo não é importante, porque é dever de todos aí, interesse de todo mundo. Então, Maurício, vou deixar para as suas considerações iniciais sobre o tema e a gente vai conversando, tá bom? Claro, claro, Deixa eu só agradecer a presença claro, de amigo. todos. Eu nem tive tempo, eu não consegui acompanhar todos os que estão presentes, mas vi que já tem bastante gente. Vi o Nairon, que faz parte lá do nosso grupo do FPPC, vi a Fernanda, vi Maísa. Então, bastante gente já aí presente. Sejam todos bem-vindos. A palavra é sua, vamos lá. Ô, Cecília, muito obrigado, viu, mais uma vez. Uma boa noite a todos que estão aí dando a honra da presença, para que a gente possa, então, agora iniciar essa nossa conversa. Realmente agradecendo uma vez mais a todos do Elas no Processo pelo convite e parabenizando pelo projeto. Para iniciar a nossa conversa, Cecília, eu optei, dentro de tudo que você mencionou e trazendo a tua visão, não só de já ter feito, trabalhado, né, na magistratura, ter feito estágio,
mas também advogando. Eu vou tentar colocar um pouquinho do meu lado como magistrado, vou tentar colocar um pouquinho também desse meu lado como um eterno estudante do direito processual civil, que tenta aprender todos os dias, que dá suas cabeçadas, né, mas que tenta encontrar uma alternativa. Bom, minha amiga, antes de mais nada, acho que é a segunda vez que eu falo antes de mais nada, mas só para deixar bem claro, né, contextualizar. A gente sabe muito bem que nós hoje temos demandas que tramitam com um procedimento especial, né, nós temos as ações com procedimentos especiais, vamos citar aí inventário e partilha, embargos de terceiro, ação monitória, etc, etc, etc. E todas aquelas demandas que não seguem ritos especiais, evidentemente, caem na vala comum daquilo que nós chamamos de procedimento comum. E o procedimento comum ele tem um caráter residual, ou seja, o que não é procedimento especial, seja no CPC, seja em legislação extravagante, vamos pensar, por exemplo, no mandado de segurança, apenas ficar nesse exemplo, vai cair na vala comum do procedimento comum. Por que eu falo isso? Para que a gente possa identificar, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, que dentro do procedimento comum, nós temos 4 fases que são muito bem delineadas, né? São 4 estágios muito bem delineados. Um primeiro estágio, que nós chamamos de estágio postulatório, né? Que vai até o término do prazo para a apresentação de contestação, né, de resposta por parte do réu. Um segundo estágio, que é justamente onde reside a nossa conversa, o nosso bate-papo, uma segunda fase, que nós chamamos de estágio organizatório. Então, o primeiro é o postulatório, o segundo é o organizatório, onde entra a decisão de saneamento e organização do processo, mas não só ela, e daqui a pouco eu falo por quê. Um terceiro estágio, uma terceira fase, que nós chamamos de estágio ou fase probatória, né? Ou fase instrutória, melhor dizendo. E uma última fase que nós chamamos de decisória. Alguns chamam de probatória, eu prefiro chamar de instrutória. Então nós temos 4 estágios, 4 fases bem delineadas, bem definidas. A decisão de saneamento e organização do processo é algo que já vem há algum tempo no nosso ordenamento, já vem previsto há algum tempo, já tem previsão legal há algum tempo. Por quê? Porque entendeu o legislador que seria justamente neste momento concentrado, ou seja, qual momento? O momento de organizar o processo que o juiz poderia sanear, que o juiz poderia proferir uma decisão e não um despacho saneador, como nós chamávamos erroneamente, né, durante a vigência do CPC de 73. A ideia do legislador, querida Cecília e queridos amigos, foi muito clara. Ela falou assim, olha, o legislador, perdão, pensou assim, olha, eu já tenho uma inicial, vamos pegar o procedimento comum agora, eu já tenho uma inicial. Provavelmente eu já tive uma audiência de conciliação ou mediação que restou infrutífera. Eu tenho provavelmente uma contestação apresentada, às vezes uma contestação e uma reconvenção junta, ou só uma reconvenção também, né? Nada impede que o réu só apresente sua reconvenção e não conteste. Eu já tenho uma primeira fase, que é essa fase postulatória muito bem definida, muito bem delineada. Vamos fazer o seguinte, pensou o legislador. Vamos organizar agora o processo, já que essa primeira fase, a fase de postular, tanto o autor quanto o réu, já acabou, vamos pensar então na fase de organizar para a próxima fase, que seria a fase instrutória, onde nós poderíamos ter, por exemplo, né, a realização de uma prova pericial, a designação de uma audiência de instrução e julgamento e, obviamente, pensando também na última fase, que é a fase decisória. Dentro dessa fase organizatória, Cecília e queridos amigos, o que eu percebo, e aqui eu vou fazer, antes de qualquer coisa, uma crítica já à magistratura, né? Não é porque sou magistrado que vou fechar os olhos para isso de forma alguma. Eu vou fazer uma crítica no sentido de que, e talvez isso possa soar um pouco assim, digamos assim, até assustador, né? Mas no sentido de dizer, os magistrados não dão a devida atenção, como deveriam dar, à decisão de saneamento e organização do processo. Isso é algo que eu percebo, Cecília, na prática. Você sabe bem, Cecília, não só nos nossos encontros de FPPC, mas também atuando pela Infam e viajando um pouco esse Brasil, a gente percebe decisões de saneamento e organização do processo que são maravilhosas, aprofundadas, contextualizadas, analisa questões processuais pendentes, se ainda tiver,
delimita as questões de fato, delimita as questões de direito. Se for o caso, já inverte o ônus da prova, né? Já faz a distribuição dinâmica ali bonitinha, designa a audiência de instrução e julgamento, não deixa nada para trás, nada. Mas em contrapartida, Cecília, aí que entra a minha crítica, aquelas amiga. decisões copia cola, né? Eu tenho várias assim no meu acervo aqui de processos, viu? Uma tristeza. Querida Cecília, esse é o grande problema, né? Eu vejo a professora Tereza Rudalvin, ela costuma dizer, né, que as decisões sem fundamentação, elas são um nada jurídico, né? Elas são um ato inexistente. Eu vejo decisões de saneamento e organização do processo que eu falo, meu Deus, não é possível, isso é um nada jurídico, sabe? É um ato inexistente, porque não se dá o devido carinho. Aliás, é histórico isso, Cecília, esse é o grande problema. É histórico o fato de que nunca se deu tanta atenção, nunca se conferiu tanta atenção a esta fase de organização do processo. O próprio nome já é sugerido pela doutrina, é fase de organização. Então você vai estruturar o processo pensando nas outras duas fases, na instrutória ou mesmo na fase decisória, quer dizer, nas duas, na verdade, na instrutória vou usar a conjunção alternativa, vou usar a conjunção aditiva. Você já está pensando no que vem pela frente, então limpa o processo, organiza, saneia, como o próprio nome sugere, saneia. Para quê? Para que a gente não tenha nenhuma nulidade, para que a gente não tenha nenhum vício e, consequentemente, o feito tramite regularmente. Quem é que ganha com isso, Cecília? Primeiro, ganham os jurisdicionados, obviamente, ou seja, os sujeitos processuais, autor, réu, terceiro interveniente, se tiver MP, se tiver defensoria pública, todos, e obviamente que ganha também o Estado hífen juiz. Por quê? Porque a partir do instante em que você faz um saneador completo, com todo o estilo que deve ser feito, né? Estilo no sentido de organização, você não tem mais problemas no futuro. É muito difícil. Não é que você não tem, mas as chances de você ter algo nulificado lá na frente são mínimas. São mínimas. Se você delimitou todas as questões de fato, poxa, maravilha. Delimitou todas as questões de direito, maravilha. As partes não vão poder falar no futuro, poxa, o Maurício se esqueceu de delimitar uma das questões. Isso é cerceamento de defesa, né? Isso é cerceamento. Consequentemente, eu vou alegar essa preliminar lá no futuro. Então, é só ter um pouco de atenção, organizar o feito a partir de uma decisão que, repito, que cumpra exatamente o que o artigo 357 do CPC estabelece. Mas, como eu disse, Cecília, aqui eu vou só para finalizar essa minha primeira parte, como eu disse, esta fase organizatória, esse estágio de organização do processo não passa somente pela decisão, saneamento e organização do processo. Nós temos antes providências preliminares, nós temos a possibilidade de julgamento conforme o estado do processo, né? Pode ser o julgamento antecipado do mérito, o julgamento antecipado parcial do mérito, a gente não sabe o que vai acontecer. Se você quiser, a gente fala depois desse estágio, né, organizatório mais completo, com essas atitudes que podem ser adotadas antes da própria decisão de saneamento e organização do processo. Mas, repito, é um momento único no processo. É um momento único que o magistrado tem para falar, vamos corrigir o que tem que corrigir, vamos limpar para seguir em frente. Eu vejo como algo muito esquecido, não é só pela magistratura, não, é muito comum. Quando vem a questão de especificação de provas mesmo, né? Já prevendo esse momento, que as partes normalmente façam aquele pedido genérico que não tem nada a ver com aquele caso em concreto. Às vezes até colocando que vai querer perícia, num caso que, na verdade, não tem intenção de produzir perícia. Então, eu vejo que as pessoas muitas vezes passam por essa fase, pessoas assim, profissionais mesmo, de forma só para cumprir tabela, sem realmente se preocupar com essa comunicação e a utilidade disso no futuro. Porque quando eu faço um saneamento bem feito, lá na frente, quando eu for produzir prova, eu já vou deixar de lado os fatos que são irrelevantes. Exato, Cecília. Essa é uma questão, você tocou num ponto que para mim é crucial. Você falou assim, olha, o juiz determina que as partes especifiquem de forma fundamentada as provas que pretendem produzir. Isso já faz parte, na verdade, da nossa rotina forense, da praxe forense. Mas se a gente olhar para o CPC,
Se a gente pegar um dispositivo que diga especificamente isso, olha, o juiz tem que determinar que as partes especifiquem de forma fundamentada as provas que pretendem produzir, você não tem um artigo que diga exatamente isso. Isso virou praxe forense. Os magistrados, eles determinam que assim seja feito, e aí isso se espalhou por todo o Brasil, quando, na verdade, o único dispositivo legal no nosso CPC que fala que o magistrado tem que intimar a parte para querendo especificar as provas que pretendem produzir, seria naquele momento em que o magistrado intima o autor em caso de revelia do réu. Tem revelia do réu, ele fala, autor, olha, revelia, só que é o seguinte, a presunção é iuris tantum, é relativa, de veracidade, não é dos fatos alegados pelo autor na inicial. Por favor, especifique quais são as provas que você quer produzir. Você quer uma IJ? Você tem testemunhas? Mas virou praxe. Os juízes, todos antes do saneador, falam, olha, especifique as partes de forma fundamentada as provas que pretendem produzir. Tem aluno meu aí que não vai me deixar mentir sozinha, que sabe que eu sempre falo isso na audiência. Eu falo, olha, esse despacho de especificação de provas é só no caso de revelia. Eu até entendo como uma questão de colaboração, etc. Quando isso não ficou bem delimitado na inicial e na contestação, que o juiz possa, né? Mas a verdade é que mesmo nas situações em que a gente não tem requerimento de dilação probatória, que a prova é exclusivamente documental, é uma questão unicamente de direito, eu costumo ver esse tipo de despacho na prática. E aí vem... E eu vou falar despacho mesmo, porque é algo fora do comum. É porque não tem conteúdo decisório também, né, Cecília? Nenhum, porque não auxilia em nada o processo e nisso vai a intimação. Muitas vezes tem Ministério Público envolvido, então prazo em dobro. E é um nada jurídico também, né? Sem utilidade nenhuma. Sabe o que eu acho, Cecília? Eu vou te dar uma singela opinião, com toda a humildade do mundo, com toda a humildade mesmo. Sabe o que ajuda muito já? Eu percebo isso na prática. Você sabe que eu sou titular de vara de juizados especiais. Exato, de juizados aqui em Poços de Caldas. Só que, na verdade, eu acabo substituindo algumas comarcas aqui na Redondeza e pego aquelas comarcas de vara única. Ou seja, eu lido com a justiça comum também. O que é que eu percebo? Qual que é o que eu visualizo? Tanto a parte autora quanto a parte ré, e não sei se isso acredito que isso não seja uma característica só nossa aqui do sul de Minas, mas tanto a parte autora quanto a parte ré, Cecília, elas não se preocupam em, dentro da inicial ou mesmo na contestação, já tentar delimitar os meios de prova que pretende produzir. A gente olha para a inicial, qual que é a última frase da inicial? É aquela assim, ó, protesta pela produção. Odeio, horrível. Não é isso? Pois é. Aí eu fico pensando, Cecília, eu falo, poxa, ninguém vai produzir. Tudo bem que você protesta por todas, mas na prática, você vai produzir? Você vai produzir ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal, prova pericial, inspeção judicial? Já dá uma ideia, sabe, né, Cecília? Pelo menos já coloca ali, olha, a parte autora, olha, excelência, aqui na inicial já estou demonstrando os fatos, os fundamentos jurídicos e as provas que eu pretendo produzir prova documental, né? Prova documental, prova pericial e prova oral. Pronto, pelo menos já dá um norte, não é? Para a gente ter. E a parte ré fazer a mesma coisa. Isso é cooperação, isso é o artigo 6º do CPC. E sabe que essa questão de cooperação, eu falo que é uma coisa que parece que, apesar de a gente já ter 4 anos de vigência do CPC de 2015, parece que tem gente que ainda não enxergou. Porque muitas vezes eu vejo colegas mesmo, advogados, e aí você fez a crítica à magistratura, eu vou fazer também a alguns advogados. Eles não só não colaboram na inicial ou na contestação, né, indicando que tipo de prova seria útil para aquele tipo de processo, como também quando eles são instados a especificar e justificar nesse despachinho padrão que vem vindo, padrão, vem quase todos os processos. Muitas vezes eles falam, poxa, agora eu vou ter que fazer o serviço do Poder Judiciário, quer dizer, isso caberia ao juiz analisar o processo, que prova que é necessária. E quando, na verdade, a produção de provas é responsabilidade da parte, é ônus, o destinatário é o juiz, sim, e ele também pode, né,
solicitar, determinar a produção de uma prova, porque afinal ele está querendo ali saber o que efetivamente está acontecendo, mas num primeiro momento essa obrigação é da própria parte, é do próprio advogado. Então ele já deveria ter feito isso na petição inicial. Mas a verdade é que quando a gente faz, dá uma desmotivada, porque Sim, ninguém para ler esse processo antes do momento mesmo da organização, né? É muito difícil. é isso, Cecília. Esse é o grande problema. Eu me recordo, acho que foi semana passada, retrasada, se eu não me engano, um colega que é titular de uma determinada vara da Justiça Comum, numa comarca carregada, uma comarca bem pesada, comarca de entrância final, ele conversava num grupo de Telegram que nós temos só de juízes, ele falava assim, eu faço de tudo para dar um saneador bonitinho, né? Uma decisão de saneamento e organização do processo bonitinho. Eu tento organizar tudo da melhor maneira, mas eu tenho um assessor, eu não tenho estagiário, eu tenho 3 pessoas na secretaria, no cartório, nesse de São Paulo, a terminologia. 3 pessoas trabalhando, e ele falou assim, eu tenho 25 mil processos comigo. 25, o meu acervo é 25 mil. Eu falei, meu Deus, coitado, eu já tenho 7 aqui, já acho muita coisa. Imagina ele que tem 3 vezes mais, 3,5 vezes mais, enfim. É um momento, Cecília, que a gente, é claro que a gente precisa refletir sempre sobre todo o processo civil, mas esse momento procedimental, que é justamente a fase de organização, ele mereceria sempre, digamos assim, discussões contínuas, não é? Ou seja, a gente melhorou o sistema de fundamentação das decisões judiciais, ou seja, a fase decisória tem, na minha humilde e singela opinião, muito humilde mesmo, uma grande melhora no nosso CPC. A fase postulatória, não obstante a gente tivesse tido a inserção do 334, né, da audiência de conciliação e mediação, que não pegou, infelizmente, mas tentou-se, né? Acho que a gente burilou até um pouquinho melhor essa fase postulatória. A fase instrutória, com a teoria geral das provas e as provas em espécie, também, na minha opinião, teve um avançozinho. Na decisão, na fase organizatória, principalmente na decisão de saneamento e organização do processo, eu acho que a gente evoluiu também, mas é preciso que não só nós temos essa evolução, ainda que tímida, mas tivemos. Eu acho que nós evoluímos menos do que nas outras 3 fases, mas é preciso que todos os operadores do direito tenham esta conscientização, Cecília, de que nós precisamos olhar com mais carinho para esta fase. E que, repito, não começa ali, na verdade começa antes, né? Essa fase de organização, começa com as chamadas providências preliminares, lá do 347, se você quiser a gente pode falar um pouquinho delas. Eu acho que a gente poderia passar rapidinho, até claro. Porque é uma coisa que eu sempre trabalho com os meus alunos, mas para quem não é da área, para quem não trabalha com processo é uma disciplina muito técnica, daí o ódio que alguns sentem, né? No meu caso é amor, mas eu sei que alguns alunos odeiam o processo civil por conta disso. É que eu sempre falava para os alunos, existe uma ordem, né? Não é só eu vou lá, marco uma audiência de saneamento no rito antigo, que essa audiência era obrigatória, e depois eu vou lá e julgo antecipadamente o mérito. Não é assim que se faz. Exato, então eu acho que a redação do código, nessa parte de providências preliminares, andou bem para deixar isso bem claro, né? Isso, para quem não gosta tanto do processo. E isso, na prática, eu ainda não vejo tão refletido. Já vi julgamento antecipado depois do saneamento. E muitas vezes já vi saneamento totalmente inútil, porque as partes já não tinham nenhuma prova para produzir e aquele processo foi saneado. Então, eu acho que para quem está começando o estudo aí também, que está nos assistindo, seria interessante a gente passar rapidinho por essas providências preliminares. Perfeito, Cecília, perfeito. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Que eu acho que é importante, eu tenho convicção, Cecília, que é importante realmente a gente falar das providências preliminares, porque a gente já pensa assim, olha, terminou o prazo para contestação, começa, evidentemente, a fase organizatória. Mas dentro desse prazo que termina para apresentação de contestação, né, de resposta, pode ser que a gente tenha com a resposta, pode ser que a gente tenha uma contestação, pode ser que a gente não tenha, pode ser que a gente tenha só reconvenção, pode ser que a gente tenha contestação e reconvenção, né? Então, quais são as atitudes que o juiz pode adotar
nesta, digamos, fim do prazo para a contestação. Ele vai tomar, conforme o caso, né, vai tomar as providências preliminares que constam a partir do artigo 347. Agora, Cecília, tem um dado importante, antes que eu me esqueça, né? A gente está falando tanto de decisão de saneamento e organização do processo, saneamento e organização do processo, dentro dessa fatória, mas é importante a gente notar que a atividade de saneamento, ela não se esgota nessa fase. Nessa fase, ela é tão somente, Cecília, na minha humilde opinião, uma concentração de atos de regularização do processo. A obrigação do magistrado é sanear o feito a todo tempo. Por exemplo, vou começar, né? Eu vejo assim, Cecília, olha, apresentada a inicial, distribuída a inicial. Primeira coisa que o juiz tem que fazer, ele já faz um ato de saneamento ali, porque ele vai olhar preenchidos os requisitos do 319, né, e do 320. Não, opa, vamos mandar emendar ou completar, dar o prazo de 15 dias para tanto, indicando com precisão o que é que precisa ser emendado ou completado. Que é o que diz esse o 320. foi um avanço do código, assim, inominável. Ainda mais para quem advogava com processo de papel, que às vezes tinha que andar 200 quilômetros, emenda inicial e X, sem nada, né? Então, realmente, esse é um avanço, assim, fantástico, porque, efetivamente, às vezes eu entendo que nem é caso de emenda algumas determinações, mas vamos lá, vamos emendar, é melhor pecar pelo excesso e deixar tudo claro, né? Eu acho que esse foi um avanço fantástico do código, sem dúvida. Foi. E coloca, na verdade, o princípio da cooperação ali também, né? O juiz cooperando, falando, olha, eu vou indicar com precisão o que é que precisa ser emendado ou completado. Né? A minha esposa até é advogada, Cecília, e aí a gente conversando uma vez, ela falou assim, ela comentou assim, amor, a minha petição inicial estava bonitinha, mas toda completinha, né? Bonitinha no sentido de completa, né? E o juiz mandou emendar a inicial. Isso na vigência do CPC de 73, né? E aí ela falou assim, eu não sei o que fazer, porque todos os requisitos estão lá. Aí ela foi, dentro do prazo, conversar com o magistrado, e ele não recebeu, mas o assessor recebeu. E ele falou assim, não, doutora, realmente foi um equívoco nosso. Quer dizer, olha quanto tempo se perdeu, né, com isso, porque os requisitos estavam presentes, só que era na vigência do CPC de 73, e o despacho era assim, emende a parte autora inicial no prazo de 10 dias, que era o prazo do CPC de 73, nem Sim. era prazo processual, não era contado em dias úteis, sem indicar com precisão, e não tinha nada para emendar, né? Só para... E muitas vezes a gente tentava adivinhar e emendava, e aí vinha uma inépcia, porque mesmo tendo se manifestado, o juiz ele não dava a oportunidade da gente se manifestar antes da extinção. E aí, de repente, era surpreendido aí por uma inépcia. E aí você ficava naquela coisa, vou apelar, mas não produziu coisa julgada, vou esperar o prazo e já vou entrar novamente com a inicial. Então, é uma coisa que só atravancava o Poder Judiciário, né? Andou bem o código nesse ponto. Concordo. Bom, mas falando isso, então, Cecília, em relação ao fato de que o saneamento se dá durante todo o procedimento e não somente nessa fase, essa fase só concentra esses atos de saneamento. Mas o saneamento, na verdade, o juiz deve fazer durante todo o feito. Por exemplo, nada impede, apenas que antes de eu ingressar nesse exame das providências preliminares, nada impede, por exemplo, que o juiz... no saneador, ou logo após o saneador, vamos supor que o assessor vem e fala, excelência, olha, está faltando a procuração da parte ré. Tem só procuração nos autos da parte autora. Pronto, ali é um ato de saneamento. Ah, mas foi depois do saneador. Não tem problema. Primazia do julgamento de mérito. O importante é que o feito vá para frente regularmente, né? Documentalmente irregular, evidentemente, então intima a parte ré para querendo, evidentemente, né, juntar a sua procuração, dar um prazo curto ali e toca o barco. É isso que a gente tem que fazer para jogar o mérito. Bom, mas vamos para as providências preliminares. Quais são essas providências, Cecília? Queridos amigos, findou o prazo para contestação, a gente vai ter que ver, por exemplo, se nós tivermos contestação, só que a contestação, ela apresenta aquilo que a gente chama de defesa direta. O que é a defesa direta que difere da defesa indireta? A defesa direta é aquela em que tão somente são negados os fatos alegados pelo autor na própria petição inicial, sem trazer nada de novo. Se você tem uma defesa direta, simplesmente negando, não traz nenhuma novidade, nenhum fato novo, nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Você não traz uma prova documental,
o juiz não tem que intimar o autor para querendo apresentar réplica. Não tem. A gente sabe que na praxe, Cecília, não é assim que funciona. Apresentou contestação, não é? Pouco importa se a defesa assim é como direta. advogado, não precisa, na réplica, falar sobre os fatos, sobre a defesa direta, né? Porque Exatamente, querida amiga. ele não Exato. precisa Então, questionar, ele vai só na defesa indireta. Mas na prática, a gente sabe que chega na réplica, faz lá um livro. exatamente, exatamente. Mas olha como a gente ganharia tempo. Olha onde entra a celeridade, a duração razoável do processo. Se o magistrado olhasse para a contestação e falasse, olha, só tem defesa aqui direta, ele está só negando os fatos trazidos pelo autor na inicial. Não tem uma prova documental acostada, não tem que abrir para réplica. Não há necessidade, não é? Mas o que se faz na praxe? Toca o barco, intima o autor para querendo apresentar a réplica. Agora, se for uma defesa indireta, onde nós temos fatos novos, né? Um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, claro que você vai abrir para réplica, você intima o autor para querendo apresentar a réplica. E pode acontecer também, Cecília, a gente não pode deixar de lado também o seguinte fato, às vezes a defesa é direta, ou seja, só nega, fala, olha, não devo para a parte autora, vamos supor que seja uma ação de cobrança, não devo para a parte autora, ponto final, mas traz prova documental. Se trouxer prova documental, aí é claro que você vai ter que abrir. Princípio do contraditório, não tem como, exato, né? Exato. Tem que abrir. Aí não tem como. E aí a gente está falando do quê? A gente está falando de providências preliminares, providências prévias. Então isso depende, obviamente, do magistrado ter esse feeling para poder se manifestar. Se a gente tiver defeitos processuais, vamos imaginar, que possam ser corrigidos, é o momento, é justamente aquele momento para corrigir. Olha, falou que recolheu as custas iniciais, não está beneficiado pelo palio da gratuidade judiciária, mas não tem o comprovante nos autos. Pronto, providências preliminares. Intima a parte autora para juntar o comprovante de recolhimento das custas iniciais. Está faltando assinatura na procuração. Intima a parte autora nesse momento de providências preliminares. Claro que se às vezes você não fizer aqui, você vai poder fazer no eventual saneador, né? Mas já faz agora, já faz nessas providências preliminares. Acho que todos ganham com isso. Pode ser que tenhamos revelia. A gente não tenha nem contestação. Aí a primeira coisa que o magistrado tem que fazer, Cecília, verificar a regularidade da citação. Será que a citação foi pessoal? Será que não foi? Isso tudo é dentro das providências preliminares. Se não obstante a revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor não se tiver produzido, o que o juiz vai fazer? Intima o autor para falar, olha, autor, especifica as provas que a gente já falou. Exatamente, eu quero provas. Esse prazo para especificação de provas, a gente não tem delimitado no CPC. Aí você aplica o 218, parágrafo 3º, que é um prazo de 5 dias. Se a revelia decorreu de uma citação ficta, apenas finalizando já as providências preliminares, ou se o réu revel for preso, o que o juiz vai ter que fazer nessa fase para não nulificar o feito? Nomeia um curador especial com base no artigo... Exato, lá no artigo 72. Esse curador, eu vejo passar direto. E aí, às vezes, a gente está lá no processo, já com produção de prova, anula tudo e nomeia curador. Tudo, Cecília. Tudo. É uma dor de cabeça terrível. Esses dias de 2014. Entrei como curador agora. É muito complicado isso, Cecília, é muito complicado. Isso tem que ter uma atenção redobrada. Se o magistrado não tem condições, orienta seu assessor, a sua assessora, né, para que assim proceda, faça toda essa checagem. Pode ser que a gente tenha... de plano, né, Maurício? Uma crítica que eu tenho com relação aos juízes é o seguinte, revel, foi citado por edital. Aí me intime enquanto autora para eu me manifestar. Pois Poxa, já não tem verdade, curador, pulo uma etapa, né? Aí eu falo e me manifesto, excelência, tá na hora de nomear curador. Aí ele vai decidir, nomeia esse curador. Foram 2 atos aí totalmente inúteis e que muitas vezes demandou 2, 3 meses, né? Sendo otimista. É isso, sendo otimista mesmo, você está certíssima. Esses atos inúteis são aquilo que o professor Cândido Rangel Dinamarco denomina de etapas mortas do processo. É simplesmente algo que não leva para lugar algum. Mas, enfim, Cecília, terminando a questão das providências. Pode ter reconvenção também, né? Se tiver reconvenção, o magistrado vai intimar o autor para querendo contestar essa reconvenção. É tudo nessas providências preliminares, né? Se tiver denunciação da lide, se tiver chamamento ao processo, também, porque é nessa fase, né? São as 2 modalidades de intervenção de terceiros que vão depender de providência por parte do réu. Pode ser que o réu tenha requerido a revogação de uma justiça gratuita concedida, né?
ao autor, ele pode requerer isso na inicial. O que o juiz tem que fazer? Ouve o autor primeiro e fala, olha, autor, o réu está falando aqui que eu te dei justiça gratuita, mas você não faz jus. Tem que estabelecer o contraditório para poder depois decidir. Se tiver alegação de incompetência, vamos supor que o réu traga a contestação e alegue incompetência, o juiz vai ter que decidir sobre a sua competência. Eventual impugnação ao valor da causa é nesse momento das providências preliminares que o juiz já também tem que, obviamente, se impugnou o valor da causa, vai ter que ouvir a parte autora, tem que ter um contraditório por conta da vedação à decisão surpresa, artigos 9 e 10, para depois decidir. Tem que verificar se é o caso de intervenção do MP. E aqui é um problema muito sério, você sabe disso, Cecília, e os queridos amigos também. As hipóteses de intervenção do MP no processo civil hoje estão como fiscal da ordem, né, como fiscal do ordenamento jurídico, não é mais como fiscal da lei, elas estão todas no 178, que são as causas que envolvam interesses incapazes, interesse público ou social, que é o chamado interesse primário, e nos litígios coletivos, envolvendo posse de terra rural ou urbana. É nesse momento das providências preliminares que o juiz já vai falar, opa, aqui é o caso de intervenção do MP. Muita gente vai falar assim, ah, Maurício, mas agora o CPC relativizou isso, né? Porque o MP, se ele for intimado e não se manifestar, não vai ter problema nenhum. Agora, se ele não for intimado, será que não é caso de nulidade? A nulidade só vai ser reconhecida se tiver ocorrido algum tipo de prejuízo. É o 279, parágrafo único, salvo engano, que assim menciona, né? Mas mesmo assim, o magistrado cioso, o magistrado preocupado com o seu trabalho, que não quer nenhum tipo de nulidade, intima sim o MP. Fala que é o caso, por exemplo, vamos supor que seja uma ação de investigação de paternidade envolvendo incapazes. Pronto. Então, tive a inicial, né? Tem que intimar, Cecília. Eu acho que são coisas, enfim, que a gente não pode abrir mão. Essas providências preliminares, não é? Elas estão destacadas, como eu mencionei, no artigo 347. Cumpridas essas providências preliminares, ou não havendo necessidade, Cecília, de cumprimento, aí a gente passa para o julgamento conforme o estado do processo. A gente pode extinguir o feito sem resolução de mérito, com base nas hipóteses do 485, as sentenças terminativas. É possível que seja extinto o feito com base com resolução de mérito, em razão de autocomposição. É possível que o feito seja extinto com resolução de mérito pela verificação de decadência ou prescrição. Já é nesse momento que tem que matar, né? Entre aspas, não é? Pode ocorrer o julgamento antecipado do mérito, como também o julgamento antecipado parcial do mérito, lá do 356, ou a decisão de saneamento e organização do processo. Aí é que entra efetivamente o artigo 357, que diz, né, que não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, fazer o quê? Resolver questões processuais pendentes, se ainda houver. Então, por exemplo, está faltando a procuração, falta assinar a procuração, falta juntar uma guia, etc, etc, etc. Vai delimitar as questões de fato, vai delimitar as questões de direito. Se for o caso, designa uma IJ, e estabeleceu como momento procedimental limite para fazer a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Tudo isso, Cecília, está no artigo 357 e os seus respectivos incisos. Então, veja a preocupação que o legislador precisa ter. Ele vai delimitar, ele vai simplesmente dizer, ó, as questões de fato e de direito que vão ser discutidas daqui para frente são essas, essas e essas. Olha a importância, né, de você fazer. Isso é muito importante. É muito. Eu tô com uma perícia que vai acontecer no mês que vem, agora em setembro. E, na verdade, o que está sendo discutido no processo, fato controverso, é a ocorrência ou não de uma situação fática. Sim, sim. Eu estou discutindo, olha, fulano estava ou não em tal local. É isso, eu só estou discutindo isso. Mas veja, o negócio está tão bagunçado que acabou se deferindo perícia, que não tem necessidade, uma perícia médica, inclusive, porque eu só estou querendo saber... eu estou discutindo aqui, só para contextualizar, direito de acompanhante no momento do parto. Eu quero saber se o pai estava lá ou não, só isso. Então, vai acontecer uma perícia. Aí eu estava vendo os quesitos, porque assim, meu quesito, o juiz deferiu, vai ter, então eu apresentei meu quesito. Meu quesito havia algum motivo para que o pai não estivesse presente? Porque o fato dele não estar já foi provado. Sim, sim. E aí...
a outra parte me apresenta 46 quesitos, mesmo me Meu perguntando Deus. umas coisas assim, médicas, né? De situações médicas que não fazem parte da defesa, que não fazem parte. E não tem o saneamento, ele não delimitou os fatos. Ele não delimitou Perfeito. para essa questão que é o pedido. Então, na verdade, eu Ah, não posso nem questionar esses quesitos. Aí agora vai para a exatamente. perícia médica. Imagina, tem mais de uma parte contrária, cada um com 40 e tantos quesitos, vai vir o laudo desse tamanho, quando na verdade o que eu quero provar nesse processo, o que a defesa alega, não é É, inútil essa perícia. O Estado está gastando dinheiro, a gente está perdendo um tempão. eu fico, assim, por isso que eu falo, ô, Cecília, esse teu caso, ele é um exemplo clássico, né, de uma falta de zelo, uma falta de atenção quando da prolação da decisão de saneamento e organização do processo, e o tanto que isso respinga, né, em todos. Todos. Até o próprio Estado juiz ele vai ficar afetado por conta disso. Agora, Cecília, permita só colocar algo, amiga, que eu acho que é importante a gente falar sobre a decisão de saneamento e organização do processo, que são justamente os parágrafos que acompanham o Perfeito. 357, não é? Eu acho que aí a gente já deve estar caminhando talvez aí para talvez mais 15 minutos, eu não sei quanto tempo, você me Mais 20 ajuda aí. minutos. Mais 20 minutos, perfeito, perfeito. Sabe É uma melhor coisa ainda. que eu queria Pois não, te falar com relação aos pois não. parágrafos? É uma coisa que logo que a gente teve, não a modificação agora do CPC de 2015, mas a modificação anterior, quando se permitiu a dispensa da audiência, né? A gente já tinha algumas Uhum. situações que eram dispensáveis, né, pela lei, Exato, mas a regra é de que essa audiência acontecesse. E aí, quando sim. se aumentou essa dispensa, as hipóteses de dispensa da audiência, eu tive vários amigos que, nossa, e agora? Vai terminar o diálogo no processo? E eu queria só que você comentasse um pouquinho com relação a esse diálogo quando o saneador é por escrito, né? E dessa Exato, possibilidade da audiência também, que também está prevista nos exato. parágrafos. Perfeito, muito, muito bem colocado, Cecília, muito bem colocado. O que é que esses parágrafos trazem? E aí, obviamente, que dentro desses parágrafos tem justamente a ideia que você mencionou. Assim que for realizado o saneamento, as partes, diz o parágrafo primeiro, elas têm o direito de pedir esclarecimentos, né, ou de solicitar algum tipo de ajuste. É um prazo comum, é um prazo de 5 dias, não é 5 dias para a parte autora, 5 dias para a parte ré, é um prazo comum. E se por acaso as partes não solicitarem ajustes, não pedirem esclarecimentos, a decisão de saneamento e organização do processo se estabiliza. O que eu acho que, esse é o parágrafo primeiro, o que eu acho que o legislador quis dizer aí? Quis dizer assim, olha, partes, fiquem atentas, tá? Por quê? Porque não temos mais o agravo retido. Se a gente parar para pensar, nenhuma das hipóteses, aliás, nenhuma das hipóteses não, melhor dizendo, a decisão de saneamento e organização do processo, se você não tiver distribuição dinâmica do ônus da prova, você não pode atacar por agravo de instrumento. Ah, Maurício, mas não tem preclusão. Se não tem preclusão, posso suscitar como preliminar numa apelação ou nas contrarrazões de apelação. Sim, mas não é isso que o legislador quis dizer. E aí eu nem vou destacar o rol do 1015, porque o 1015 só fala especificamente da distribuição dinâmica do ônus da prova. Contra essa decisão, cabe agravo de instrumento. Poderíamos pensar no agravo de instrumento com aquele rol de taxatividade mitigada, tão ampliado? Eu tenho minhas dúvidas, acho que não foi isso que Tem até uma pergunta sobre isso aqui, ó. Pergunta do Thiago pois não. Antunes. Pois não. Dessa decisão, quando há um indeferimento da oitiva de testemunha, ele pergunta, cabe agravo? Perfeito. Essa questão é extremamente interessante. Eu penso da seguinte forma, o querido Tiago, agradecendo aí a pergunta tão bem formulada. Querido Tiago, eu penso da seguinte forma. Não caberia, por quê? Porque nós não enquadramos dentro das hipóteses do rol do 1015. Tem gente que fala assim, mas o rol do 1015 é uma taxatividade mitigada. Se você alega urgência, que é o pressuposto básico, como a ministra Nancy Andrighi destacou, em tese caberia. Eu não sei se a gente teria êxito em relação a isso. Tem gente que entende dessa forma. Eu já penso da seguinte forma, querido Tiago. Você pode, como não há mais preclusão, você vai alegar o quê? Se houve um indeferimento do pedido de uma prova, você vai alegar cerceamento de defesa. Na apelação. Nas razões de apelação, você coloca lá um tópico como preliminar, ou nas contrarrazões
de apelação. Porque se a gente olha para o rol do 1015, somente em relação à inversão, à distribuição dinâmica do ônus da prova, é que nós temos uma hipótese legal de cabimento do recurso de agravo do instrumento. Essa é a minha visão, é a visão que eu tenho, acho que de boa parcela da doutrina também. Mas voltando a mens legis, né, que é a expressão em latim dos romanos, que nós temos em relação a esse parágrafo primeiro, Cecília, penso eu que a intenção do legislador foi falar assim, partes, fiquem atentas, assim que o juiz realizar o saneamento, vocês vão ter só 5 dias para pedir algum ajuste ou esclarecimento. Se não fizer isso, só depois, nas razões ou nas contra-razões de apelação. É o que eu humildemente penso que foi o objetivo do parágrafo primeiro. Agora tem o outro lado, Cecília, que é o que você falou. Parágrafo 2º, por exemplo, no parágrafo 2º do 357, se eu não estiver enganado, lá está escrito basicamente assim, que as partes podem apresentar ao juiz, para que ele homologue, uma delimitação consensual das questões de fato e de direito, não é? E isso é extremamente importante. Por quê? Porque se o juiz homologa, isso vai vincular as partes e vincula o juiz. É como se fosse, Cecília, na verdade, se a gente parar para pensar, é como se fosse um negócio jurídico processual. Esse parágrafo segundo. Né, de negócio jurídico é uma processual. espécie. Exato. E vem depois o parágrafo 3º, dizendo assim, olha, se a causa apresentar algum tipo de complexidade em matéria de fato ou de direito, o juiz pode realizar o saneamento compartilhado. Ele marca uma audiência, as partes vão para a audiência e ali, olha, a gente tenta uma composição, uma autocomposição, se não der certo, vamos lá então, vamos delimitar essas questões de fato e de direito, ou de direito, porque tem uma complexidade. Aliás, eu vou além, Cecília, na minha humilde opinião, singela opinião. Essa audiência do saneamento compartilhado, que é a expressão que a doutrina utiliza, né, do parágrafo 3º, ela pode ser realizada não só para saneamento envolvendo causa com complexidade, mas também em causas que não tenham complexidade. Eu penso como perfeitamente cabível esse tipo de situação, por conta, evidentemente... Era a minha próxima pergunta. Que coisa boa! Então, Maurício, uma coisa que eu estava refletindo outro dia sobre essa questão é que essa audiência, se necessária, se as partes até... Eu penso o seguinte, até em situações que não é muito próxima do mundo jurídico, né? Quando o litígio envolve questões muito complexas, não por serem complexas naquela área de conhecimento, mas por serem muito fora da questão jurídica em si, é até interessante que a parte faça, olha, vamos conversar. Concordo. E essa audiência, ser nesse formato de videoconferência ao invés de presencial, adiantaria a vida de todo mundo no processo. Eu acho que essa audiência nem precisa voltar para o presencial. O advogado faz lá do escritório, porque é uma questão técnica, né? Exatamente. Na verdade, quem vai estar envolvido aí são efetivamente os sujeitos técnicos, né? O advogado, o juiz, são essas pessoas que vão contribuir. Então, eu vejo que pode ser muito vantajoso, porque aí não tem discussão, não vou ter discussão de cerceamento de defesa, que lá na frente vai anular esse processo inteiro, né? Exato. Então, acho que é bom para todo mundo. Exato. Eu não sei se é, pelo que eu estou percebendo, parece que o querido amigo Alexandre Freire entrou aí também na live. Um dos maiores processualistas que esse país teve, é verdade. Um dos maiores processualistas que esse país tem. Sem sombra de dúvida, Alexandre Maurício, deixa eu fazer um merchan aqui. A gente ganhou um ingresso, uma matrícula do curso que ele está promovendo. Tá aí no nosso feed. O sorteio, pode se inscrever, tem as regrinhas lá no feed até amanhã, às 11 da manhã. Então, Alexandre pessoal que é o curso sobre recursos. Excelente. Exatamente. Não, sem dúvida, ele é maravilhoso. Não tem, não tem reparos. Não tem. Mas, enfim, Cecília, então, só voltando a essa questão do saneamento compartilhado. Eu, particularmente, eu acho que o melhor saneador que eu já fiz na minha vida, a melhor decisão de saneamento e organização do processo, foi na vigência do CPC de 73, onde a gente não tinha o saneamento compartilhado, mas nós tínhamos, Cecília, aquela audiência do 331, você vai lembrar disso, que era uma audiência de conciliação, né? E aí eu tinha uma causa tão complexa, Cecília, mas tão complexa, eu conto sempre isso, envolvia oh meu Deus, uma usina de cana-de-açúcar. E aí a matéria era compra e venda de álcool
E o álcool tinha que ter uma octanagem X, o álcool tinha que ser da safra. Nossa, era um trem, mas um trem mineiramente falando, era um trem absurdo. E aí eu já sabia que um colega de uma comarca vizinha tinha uma demanda quase que muito parecida com essa. Eu liguei para ele. Eu falei assim, ó, meu amigo, deixa eu perguntar para você, como é que você fez o teu saneador? Porque eu estou aqui na fase de saneamento e eu não sei como é que eu vou proceder, de tamanha complexidade, tal de octanagem e tal, eu não sabia o que era octanagem X, Y, Z. Aí ele falou assim, Maurício, calma, relaxa, faz assim, marca uma audiência do 331 como se você fosse tentar conciliar as partes. Se você não conseguir, que é o que deve acontecer, foi o que aconteceu comigo, você faz o saneador compartilhado naquela audiência, Cecília. Eu fiz um saneador, na verdade eu não, as partes foram delimitando de comum acordo as questões de fato e de direito. Se eu não me engano, era Posto Ipiranga, de um lado o processo era público, né? E de outro lado essa usina de cana de açúcar que chama-se Monte Alegre. O que acabou acontecendo? O saneador ele teve quase 2 páginas, mas completas. Todas as questões foram delimitadas, de fato e de direito. Quer dizer, eu copiei a ideia do colega na vigência do CPC de 73 e foi um resultado fantástico, fantástico. Então, acho que a gente deveria explorar mais o 357, parágrafo 3º, pelo menos na minha singela e humilde opinião. Além disso, a gente tem o parágrafo 4º, né, que fala da possibilidade, se o juiz determinar, né, a produção de prova testemunhal, ele fixa um prazo comum, que não deve ser superior a 15 dias, para que as partes apresentem o rol de testemunhas. O parágrafo 5º dizendo que quando você designar a audiência para fazer o saneador compartilhado, as partes já têm que apresentar o respectivo, né, rol, exato, de testemunhas. O parágrafo 6º, salvo engano, ele fala do número de testemunhas, que não pode ser superior a 10, tem que ser 3 aí no máximo aí para a prova de cada fato. O parágrafo 7º, em relação também a essa questão da prova testemunhal, permite que o juiz limite, obviamente, o número de testemunhas, sem que isso caracterize cerceamento de defesa. Tem que tomar muito cuidado. Limite por fato, né, Maurício? Sim, eu acho que aqui sim. a gente tem que pensar nisso também. Não preciso de 10 pessoas para provar um único fato, né? Exatamente, querida amiga. Se o juiz determinar a prova pericial no 8º, no 9º, no 8º, no parágrafo 8º, caso o juiz determine a produção de prova pericial, porque ele pode fazer isso no respectivo saneador, ele vai ter que obedecer o 465 e seguintes, obviamente, né? Se for possível, já até calendariza tudo, ele já estabelece um calendário para sua realização, e essa calendarização também vem estabelecida no artigo 191, e também que é um negócio jurídico, processual, indiscutivelmente. E no parágrafo 9º, que é o último parágrafo do 357, a gente tem ali a questão das pautas, né? Ou seja, as pautas de audiências devem ser preparadas com um intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Aliás, esse 1 hora, apenas fazendo abrindo um parênteses aqui, Cecília, né? Não teve um critério, segundo eu fiquei sabendo, não teve um critério muito técnico para se estabelecer 1 hora. Tem gente que falou assim, durante o período em que o PL 8.046 de 2010 estava na Câmara, né? Porque o nosso CPC começou com o PLS no Senado, o 66 de 2010, depois o PL 8.046 de 2010 na Câmara, virou a 13.105 de 2015, que é o nosso CPC. Pelo que eu fiquei sabendo, foi meio assim, olha, acho que uma audiência de instrução deve demorar 1 hora, mais ou menos. Não, mas eu acho que a intenção aí veio até da reclamação de muito advogado, sim, né? De passar a tarde sim. lá aguardando uma audiência de instrução, e aí você chega a ter 15 testemunhas para ser ouvido e o juiz marcou a audiência de 10 em 10 minutos. Mas eu acho que quando a gente pensa no CPC de 73, em que o prazo para a oferta desse rol de testemunhas também era poucos dias antes da audiência, ficava mais difícil do juiz conseguir prever. Né? Então, concordo, amiga, concordo. Defendendo um pouquinho os juízes, mas não muito, porque realmente tem uns que abusavam. E não era raro, por exemplo, aqui, acho que teve um juiz que passou aqui pela Justiça do Trabalho, inclusive, que os advogados sempre reclamavam que ele marcava todas as audiências do dia para a primeira meia hora, das 9 da manhã, 9 a 9h30, uma a cada 5 minutos. E aí o que aconteceu? O advogado tem que estar lá às 9 horas, né? 9h30, a hora que o juiz determinou. Só que quem estava no último lugar da pauta, a audiência ia acontecer às 6 da tarde. Então eu acho que o que motivou essa questão
foi exatamente isso. Mas é evidente que, ainda mais se o juiz fizer um saneamento compartilhado, em que ele está conversando com as partes, está sabendo quantas pessoas vão ter ali, quantas testemunhas vão ter, ele vai poder dosar isso no caso concreto, né? Com certeza, com certeza. E é interessante você falar isso, né, Cecília, até também, por quê? Porque a gente sabe, não é só na justiça do trabalho, na justiça comum também. Eu já fui advogado, a minha Não, esposa é acontece em todas. Eu advogada. estou dando esse exemplo porque ele foi muito esdrúxulo. Exato. Não é quantas vezes a gente já não chegou para a audiência, era às 13 horas, 13h30, vai acontecer lá para as 16, 17, quando não à noite, à tardezinha, já começo da noite. Quer dizer, você perde toda a sua tarde, né? Enfim, o legislador fez bem em colocar digamos assim, uma delimitação. E para finalizar, Cecília, essa questão da abordagem, acho que a gente falou, salvo engano, dos 9 parágrafos do 357, e já que a gente se conheceu no FPPC, Cecília, já que a gente conversou bastante no FPPC, eu separei um enunciado aqui, que é o 676 do FPPC, que é interessante, e eu acredito que a amiga vai lembrar, que diz assim, olha, que essa audiência de saneamento compartilhado, lá do parágrafo 3º, é o momento adequado para que o juiz e as partes deliberem sobre as especificidades do litígio coletivo, eu nem estou falando de litígio individual, A contra B, não, é coletivo, para que também o juiz e as partes deliberem as questões fáticas e jurídicas controvertidas, as provas necessárias e as medidas que incrementem a representação dos membros do grupo. Quer dizer, a gente tem ali no enunciado 676 do FPPC até mesmo as ideias do saneamento compartilhado transportadas para o litígio coletivo. Ah, e um dado importante. Perdão, Cecília. Prometo que eu paro de falar agora, amiga. Prometo. Mas é um dado muito importante. Ele vai derrubar a gente daqui uns 4 minutos, mas dá tempo. Vamos lá. Não, então é rápido. Não, prometo. Vou falar em 30 segundos. A gente não pode esquecer que o próprio STJ, ele já entendeu, como o CPC também, de que o momento para você fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova é na decisão de saneamento e organização do processo, mas o STJ, o CPC é assim, mas o STJ diz, se o juiz fizer a distribuição dinâmica do ônus da prova depois do saneador, ele até pode fazer, mas desde que ele dê à parte a oportunidade de produzir as provas que pretendam produzir. Pronto. Acho que deu menos de um minuto. Perfeito, porque aí a gente fecha também e aí não tem nulidade, né? Porque Exato. Se eu for fazer essa distribuição no futuro, até porque às vezes o juiz só se percebe, só toma ciência dessa situação na própria instrução. Exato, a própria instrução exato. que demonstra para ele a impossibilidade da parte contrária de produzir essa prova. Exato. Então, acho que a E interpretação do STJ nesse ponto também tá muito Sim. bacana. E é importante a gente falar do nosso FPPC, né? Opa, com certeza. Que volte logo. A sua amizade é um presente do FPPC, assim como Cecília, vários que estão aí conosco essa noite, né? Com certeza, com certeza. Realmente foi muito legal. Um momento de encontrar, discutir processo com quem gosta de processo. E depois passamos pela sua relatoria, né, também. Time fiel, que muda o tema, o povo migra, só para mudar com quem está organizando o grupo. Então, realmente, queridos amigos ali, fantásticos, que com certeza levarei para a vida inteira, né? Então, eu vi, por exemplo, o Beck hoje, Beck divulgando nossa live. Beck, querido! Eu ia até comentar que eu acho que Beck é unanimidade, o primeiro lugar de mais querido do mundo. Mas você, Maurício, olha, com certeza está no segundo lugar. Porque eu tô para ver pessoas que a gente comenta, Maurício, nossa, adoro. Então, assim, é unanimidade também. Na empate técnico com o Beck, vou deixar para vocês brigarem depois, ou a gente dá o troféu para os dois. Não, ele ganha disparado. E ter os dois no mesmo grupo do FPPC é realmente uma honra, né? Para qualquer assunto, não importa o tema, a gente segue junto aí. Que bom, amiga. Com muito você, honrado. com o Beck, etc. E agradeço imensamente o apoio ao nosso projeto do Elas no Processo. Apoio a tudo, né? Estudo. Já veio aqui em Leme, né? Eu sou coordenadora da faculdade de Leme. Veio aqui na minha semana jurídica, muito gentilmente, trouxe os seus colegas, seus braços direitos e esquerdos, queridos também. Foi muito bom.
E deixar aí abertas as portas do Elas no Processo, quando quiser, estamos recebendo novamente. Muito obrigada. Cecília, eu que agradeço. Muito obrigado de coração. Parabenizo uma vez mais a todos do Elas no Processo. Projeto maravilhoso. Eu já sigo. Espero que todos sigam, continuem seguindo, que tenhamos mais seguidores. Agradeço muito pela oportunidade. Peço desculpas, né, por qualquer equívoco, por qualquer falha. E quero dizer que foi uma honra para mim. Uma honra muito grande. Muito obrigado, Cecília, do fundo do coração, e obrigado por sua amizade, acima de tudo. Muito obrigada por tudo. Até a Obrigado. próxima. Obrigada Até a a todos. próxima. Até. Boa noite Tchau. a todos. Fiquem Boa com Deus. noite. Boa noite.